é o corpo, gesto e movimentos. Nesse campo de experiência, nós temos que imaginar que a criança, ela precisa utilizar o seu corpo ou pelo menos partes do seu corpo. É esse pensamento que eu preciso ter na hora de imaginar que atividade eu vou colocar no meu plano de aula para desenvolver esse campo de experiência corpo, gesto e movimento, né? Ela vai se movimentar por um todo, ela vai movimentar só parte do corpo? Eu tenho que pensar. Nessa atividade, a criança vai fazer o quê? Bom, para isso, ela poderá usar os seus sentidos, os 5 sentidos, ela tem que usar os gestos, os movimentos em geral. E eu tenho que pensar o que ela vai fazer dentro do que eu estou planejando na minha aula. Esses movimentos, eles podem ser pensados naqueles movimentos impulsivos ou intencionais, ou seja, aqueles movimentos que é típico da criança, e a criança é um ser em movimento, ela já nasce, né, com esse instinto do movimento, ou se tem intencionalidade, se é um movimento que eu planejei, que eu organizei, que eu quero que ela faça diferenciado lá na minha aula. Eles podem ser coordenados ou espontâneos. Eu conduzo esses movimentos ou é natural da própria criança, né? Como nós sabemos, as crianças, desde muito cedo, elas gostam de explorar o mundo, elas exploram os espaços, e não só os espaços, elas exploram o que é possível ao seu entorno, elas exploram os objetos, tudo o que elas enxergam, elas têm essa curiosidade, está com elas a exploração. E com isso, elas vão estabelecendo relações, elas se expressam, elas brincam e elas produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e também cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporidade que elas possuem. De que forma que isso acontece, professores? De várias formas. Por meio de diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam, e no entrelaçamento do seu corpo com as emoções e a sua linguagem, tanto corporal como verbal. As crianças, elas conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo. Às vezes a gente pensa que não, né, professores? Mas sim, elas conhecem e reconhecem as sensações e as funções do seu corpo. E com os seus gestos e os movimentos, elas próprias, elas identificam as suas potencialidades, aquilo que elas têm capacidade de fazer, e também os seus limites, elas percebem os seus limites, o que elas podem desenvolver, e, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que não é seguro, o que pode trazer risco para ela, né, a sua integridade física, ou não. Muitas das vezes, nós, professores, até deixamos de fazer certas atividades que usa o corpo, porque pensa, é muito alto, a criança não consegue. É perigoso cair, a minha criança não vai dar conta. Errado, professor. A criança, ela tem inato nela, ela sabe dos seus potenciais, ela tem consciência sobre o seu corpo, ela sabe o que é seguro e o que traz risco para ela. Então, o que nós precisamos fazer, nós professores? Estarmos juntos, estarmos presentes, porque se a criança precisar, ela vai pedir ajuda. O que precisa? Eu estar disponível para essa criança poder ter a minha ajuda. Muitas das vezes já aconteceu comigo. A minha criança sobe até um certo ponto, ela percebe que para ela já está um pouco perigoso, ela me chama, prof, me ajude aqui. E isso é normal acontecer. Basta que eu esteja ali disponível para que
ela consiga superar o próximo limite dela. Isso vale para todos nós, professores da educação infantil. Na educação infantil, o corpo das crianças, ele ganha centralidade. Ele é o centro. E nós, professores, nós tendemos a pensar, na verdade, nós devemos pensar nas práticas pedagógicas de cuidado físico, sempre orientando para a autonomia das nossas crianças, né? Então, nós, professores, tendemos e precisamos pensar em práticas pedagógicas de cuidado físico, sempre pensando, orientando para a autonomia das nossas crianças, para que nós possamos gerar nelas as emancipações e liberdades que vão trazer o autoconhecimento que ela precisa. E não somente o professor ele tem que pensar nas suas práticas pedagógicas. A escola também, a instituição escolar, ela precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam estar sempre animadas, naquele espírito lúdico e também na interação com os seus pares. A escola precisa proporcionar momentos para que a criança possa explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, de gestos, de olhares, sons, mímicas com o seu corpo, para que ela possa descobrir vários modos de ocupação com o seu corpo, do uso do seu corpo, como maneiras de se sentar, de se apoiar. No caso dos bebês, né, o professor e a escola pensar em possibilidades, como que esses bebês vão se sentar, de que forma eles poderão ser apoiados, pensar em ambientes para eles rastejar, poderem engatinhar, lugares para que eles possam escorregar, no caso das crianças maiores. Caminhar com apoio ou sem apoio, vai depender da idade da criança. Se for bebezinho que está aprendendo a caminhar, os professores e os ajudantes podem dar os braços para essa criança se apoiar e caminhar. Pensar em mesas, cadeiras, cordas, possibilidades de materiais que possam ser utilizados por essas crianças. Saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se, etc. Agora eu vou dar dicas de atividades, de vivências que podem ser realizadas para trabalhar este campo de experiência, corpo, gesto e movimentos. Uma dica interessante que as crianças gostam bastante é brincar ao ar livre. Lá no ar livre ou em qualquer ambiente que você possa estar organizando, andar por obstáculos também é uma atividade que elas gostam bastante e cabe nesse campo de experiência corpo, gesto e movimentos. Pular por obstáculo é outra atividade. Andar por circuitos simples ou por circuitos elaborados. E como que esses circuitos eles podem ser criados? De diversas formas, vai depender da criatividade do professor. Para fazer um circuito simples, uma mesa, cadeiras ou bancos já é suficiente. Para isso, o professor vai apenas colocar a mesa, as cadeiras, orientar as crianças o que quer que faça. Passa por cima da mesa, anda pelas cadeiras, passa por baixo das cadeiras, vai criar situações e orientar as crianças a passar por cima, a passar por baixo, andar ao redor. Criar circuitos simples, utilizando coisas simples. E nos circuitos mais elaborados, ela precisa pensar um pouco mais, porque aí a criança, além de andar pelos circuitos, ela vai estar executando algumas ordens dadas. Por exemplo, um circuito elaborado que eu gosto de fazer e minhas crianças adoram fazer é com bancos, sombrinhas, caixas, bolas. Aí você pode, por exemplo, colocar o banco
para que a criança ande por cima do banco, ou ande segurando a sombrinha em cima do banco. Depois, em seguida, uma caixa com bolas, para que a criança pegue bolas e leve até um bambolê ou até uma outra caixa. Você vai ver o material que tem para estar criando esses circuitos, que podem ser circuitos simples ou elaborados. Eu dei aqui dicas de materiais, mas os materiais podem ser N tipos de materiais que podem ser utilizados nesse tipo de vivência com os circuitos. Uma outra dica de atividade para trabalhar corpo, gesto e movimento é usar os diferentes riscadores e em diferentes lugares. Por exemplo, desenhar com giz lá no solário, desenhar com giz de cera nos muros, usar pincel, usar lápis de cor, usar esponjas, algodão. Nesse caso, qual que é a parte do corpo que está sendo desenvolvida? São os dedinhos, né? Muito importante desenvolver a coordenação motora fina das nossas crianças. E nessas atividades que eu citei, esse movimento vai ser, com certeza, muito bem desenvolvido e é uma atividade que você pode enquadrar lá no teu plano de aula, no corpo, gesto e movimento. Outra dica de atividade é desenhar em cartazes, utilizar vários tipos de papéis, pode ser cartolina, pode ser papel cartão, pode ser papel craft, ou uma coisa que as minhas crianças gostam bastante e fazem todo santo dia, é usar as próprias folhas A4. Nas folhas A4, elas desenham, elas pintam e utilizam diversos riscadores também, utilizam canetinha, utilizam lápis de cor, utilizam giz de cera. Então, o que você tem em sala mesmo, você pode estar oferecendo e pode enquadrar essa vivência no corpo, gesto e movimento, porque ela vai estar trabalhando a parte dos seus dedos, né? E fortemente a coordenação motora fina. Uma outra dica de atividade que também se enquadra no corpo, gesto e movimento é o brincar com as massinhas de modelar. E esse brincar com as massinhas de modelar, ele pode ser utilizado quantas vezes a professora queira por semana. Eu mesmo utilizo todos os dias porque as minhas crianças amam brincar com massinha de modelar. E vai depender de cada professor a frequência, mas eu recomendo fortemente que seja uma vivência diária, o uso da massinha, e você pode enquadrar essa vivência no corpo, gesto e movimento. Uma outra dica de atividade que as minhas crianças amam e dá muito certo e se enquadra no corpo, gesto e movimento é o brincar com slime. Slime é uma delícia, até a prof gosta, e cabe no corpo, gesto e movimento essa vivência. Outra dica é brincar com jogos de montar, pode ser pecinhas, pode ser encaixe, o que você tiver na tua escola de joguinhos de montar, você pode estar se utilizando. Uma outra dica para trabalhar corpo, gesto e movimento são as danças, né? E essas danças podem ser músicas variadas. Aí, a questão dos tipos musicais, cada professor tem a sua própria forma de pensar. Eu, particularmente, eu gosto de dizer para as minhas crianças que na escola nós dançamos, ouvimos e cantamos apenas músicas para criança. Tem professor que até gosta de trabalhar outros tipos de música. As minhas crianças são crianças bem pequenas e talvez pela idade delas, eu, nesse momento, esteja dando preferências apenas para músicas infantis mesmo, mas aí vai da análise e da forma com que cada professor conduz as suas vivências com dança e canto e música na sua, na sua salinha. Outra dica é dançar essas músicas, né? E não só dançar livremente. Lógico que dançar livremente é uma dica, mas também você, professor,
é utilizar músicas que orientam movimentos. Uma música que é bem famosa, que eu acredito que nossos professores exploramos bastante, é a música que fala das partes do corpo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Essa é um hino praticamente na educação infantil. Eu acredito que a maioria dos professores já usou, se não usou, vai usar com certeza em suas aulas, porque trabalha muito o corpo da criança e nesse campo de experiência corpo, gesto e movimento, ela se enquadra perfeitamente. No caso dos bebês, como que nós podemos estar trabalhando esse campo de experiência? Corpo, gesto e movimento. Nós podemos estimular os movimentos dos bebês na hora da troca, quando estamos trocando a sua fraldinha, quando estamos trocando a sua roupa. Nós também podemos estimular esses movimentos na hora do banho, né? Mostrando para a criança as possibilidades de movimentar os braços, as perninhas, as mãos. Outra possibilidade de trabalhar com os bebês são as musiquinhas que falam do corpo, né? Como, por exemplo, quando você coloca o bebê sentado na tua frente e canta com ela o serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. E nessa canção, ela vai ser estimulada a usar o corpo, porque ela precisa ter esse controle de levar o corpinho para trás e subir novamente. Uma outra música que também nós podemos estar utilizando e que é comum é o pintinho amarelinho, né? Porque todo professor começa a cantar o pintinho amarelinho, já vai mostrando e a criança vai estar utilizando o corpo nessa cantiga. Eu citei essas duas aqui porque eu acredito realmente que são as mais comuns na educação infantil, mas existem várias musiquinhas que utilizam as partes do corpo e que podem ser utilizadas nesse campo de experiência corpo, gesto e movimento. Outra forma de trabalhar esse campo de experiência lá com os bebês é estimular para que eles engatinhem, né? Então, estimular ou engatinhar com os bebês é importante para as crianças, para os bebês e cabe no corpo, gesto e movimento. Estimular para que eles fiquem em pé também, estimular para que esses bebês caminhem. Eu posso segurar pelas mãozinhas essa criança, eu posso oferecer um bambolê para que ela se mantenha equilibrada, eu posso oferecer um brinquedo para que ela se mantenha equilibrada, né? Então, existem N formas de estimular o engatinhar, o ficar em pé e o encaminhar com os bebês, e qualquer uma dessas atividades cabe no corpo, gesto e movimento.